Só um minutinho. Então, ó, aqui eu coloquei os principais tópicos da prova: Guerra Fria, as características principais da Guerra Fria, eu vou falar sobre isso na aula. A doutrina Truman e o Plano Marshall, que é importante você saber. A Guerra do Vietnã e as características gerais das ditaduras da América Latina. Então, são 2 capítulos, mas as principais assuntos dos capítulos são esses aí que estão no bate-papo, tá? Eu vou compartilhar alguns slides para a gente poder discutir esses tópicos, esses 3 tópicos, e no final da aula eu mando os slides para você. Você já tem um slide, mas eu vou mandar de novo para você lembrar quando for estudar para a prova. Deixa eu compartilhar aqui o primeiro deles para a gente falar sobre a Guerra Fria. Deixa eu pegar aqui. Bom, primeiro, né, o que é a Guerra Fria? Quando a gente fala de Guerra Fria, é importante a gente entender primeiro o conceito de Guerra Fria, antes de entrar nas características, antes de entrar nos conflitos, enfim, realmente entender o que é essa questão da Guerra Fria. A Guerra Fria ela é um estado de tensão internacional marcado pela bipolarização política e ideológica envolvendo as principais potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco socialista. Então, é um estado de tensão. Não aconteceu efetivamente um conflito direto entre esses 2 países. Eles disputavam ideologicamente, politicamente, economicamente, disputavam áreas de influência. Por exemplo, a gente tem aí eles participando de conflitos indiretos, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a intervenção na América Latina, mas nunca um confronto direto entre eles. Então, é importante entender esse contexto. E são os 2 países que saem como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Aí a gente passa para as principais características, que é isso que nós estamos falando. É uma não declaração oficial da guerra, não houve assim, uma declaração que realmente, olha, nós estamos em guerra. Era uma questão, então, um clima de tensão que gerou essa disputa. Era marcada pela corrida armamentista, principalmente as armas nucleares, os 2 países investindo aí em tecnologias para o desenvolvimento de armamento nuclear. Então, por isso essa tensão tão grande. A qualquer momento poderia haver um confronto direto, e esse confronto seria mútuo, né, uma possibilidade de mútua destruição entre esses 2 países. Então, por isso essa tensão. Ambos buscavam áreas de influência, então, por isso, estavam sempre interferindo nas políticas de outras regiões, ali na região, na Ásia, na América Latina, buscando influências nesses países. Marcado também pela corrida espacial, além da corrida armamentista, havia corrida espacial, em que havia grande disputa aí nessa questão de mandar satélites para orbitar no espaço, mandar o primeiro ser humano a orbitar na Lua, enfim, então uma corrida espacial muito grande, um grande investimento nesse setor. E a disputa ideológica, né, que é uma grande característica, de um lado o capitalismo, do outro o socialismo. Então, para a gente poder continuar aqui, esse mapa da Europa, ele mostra muito bem essa bipolarização, essa divisão aí entre os países socialistas e capitalistas. Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra no período, ele chama essa divisão de cortina de ferro. A cortina de ferro era como se fosse uma divisão entre os países capitalistas e os países socialistas da Europa. A gente tem aqui essa parte ligada à União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, todos aqui com características socialistas ligadas à União Soviética, e da outro lado da cortina de ferro a gente tem Espanha, França, Itália, Bélgica, Reino Unido, Grécia, aqui marcados pelo bloco capitalista. Então, deixando clara essa distinção entre os países socialistas e capitalistas. Essa divisão aí da Europa é chamada de cortina de ferro.
Outra coisa aqui para a gente poder entender, a consolidação do bloco capitalista. Essa aqui é muito importante, eu vou até deixar em negrito aqui para quando você for estudar, você lembrar. A consolidação do bloco capitalista. Como que se deu essa consolidação desse bloco? Através de alguns planos, algumas políticas públicas dentro dos Estados Unidos. A primeira delas, assim, que mostrou ao mundo essa força norte-americana, foi a doutrina Truman, né? Ela foi criada pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Truman, em 1947, ele era o presidente, e essa política, ela combatia o avanço internacional do socialismo soviético. Então, era uma série de medidas, se cair lá na prova, uma série de medidas criadas pelo presidente Truman em 1947, a fim de que combater o avanço internacional do socialismo, ou seja, não permitir com que o socialismo se avançasse por outras regiões, principalmente regiões em que os Estados Unidos já tinham influência, e foram tomadas essa série de medidas a fim de conter esse avanço. Para completar essa doutrina, foi criado o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Muito importante para a nossa prova, a doutrina Truman e o Plano Marshall, então presta atenção. O Plano Marshall também foi criado em 1947 e ele era um programa de recuperação econômica europeia. Aí você me pergunta assim, Thaís, mas por que eles fizeram um programa de recuperação econômica europeia, né? Eles eram muito bonzinhos? Não. Qual que era o interesse deles de financiar essa reconstrução de uma Europa destruída pela guerra? Que esses países ficassem dependentes dos Estados Unidos. Então, era uma espécie de aliança forçada. A partir do momento em que eles financiavam essa reconstrução, esses países se tornaram aliados dos Estados Unidos. E aí a gente tem a doutrina Truman agindo, né, para conter o avanço do socialismo. Eles investiam nessa reconstrução europeia através de um plano de recuperação econômica, a fim de conter o avanço internacional do socialismo, certo? Então, são dois pontos muito importantes para a nossa prova, a doutrina Truman e o Plano Marshall, fazem parte desse projeto de contenção do bloco socialista e expansão do bloco capitalista. Também faz parte desse processo de consolidação do bloco capitalista a criação da OTAN, em 1949. A OTAN é a Organização do Atlântico Norte. O que é a OTAN? A OTAN é um pacto militar. Assim como o Plano Marshall foi um plano econômico, o plano militar foi chamado de OTAN, justamente para evitar pela força essa expansão. O que eles não conseguiam evitar pela diplomacia ou pelo investimento econômico, eles usariam a força. Então, a OTAN era esse pacto militar liderado pelos Estados Unidos, que vai interferir na guerra do Vietnã, que vai interferir na guerra da Coreia, a fim de consolidar o bloco capitalista. Além disso, foi criado também, aliás, usado nesse combate ao socialismo, a CIA, que é o setor de inteligência dos Estados Unidos, que oferecia informações. Então, a CIA espionava governos, espionava instituições, espionava pessoas, a fim de fornecer informações ao governo norte-americano de possíveis subversivos, possíveis pessoas que estariam colaborando para a expansão do socialismo. Então, foi realmente, os Estados Unidos fechou o cerco para que não houvesse nenhum tipo de influência socialista nos países os quais os Estados Unidos influenciava, né? Dentro dos Estados Unidos mesmo, existiu um período da história chamado de macartismo, que foi criado pelo senador Joseph McCarthy, por isso macartismo, que foi uma verdadeira caça às bruxas. Nesse período, ele perseguia qualquer indivíduo que fosse considerado uma ameaça, qualquer suspeita de ser comunista, justamente para impedir esse avanço. Então, a consolidação do bloco capitalista entra aí nessas principais políticas. Cabe destacar na prova a doutrina Truman, que era essa política estadunidense de combate ao avanço do socialismo, criado pelo presidente Truman em 1947, o Plano Marshall, que é o Programa de Recuperação Econômica dos Estados Europeia, pensar sempre, por que eles estavam fazendo isso? Como forma de criarem uma aliança com esses países, né, para evitar esse avanço do socialismo. E usavam também a força militar com a criação da OTAN, a espionagem, a questão de vigiarem os seus opositores
principalmente através da CIA, que é o Serviço de Inteligência norte-americano. O Bloco Socialista, obviamente, respondeu a tudo isso, né? A gente tem aí, de um lado, o Bloco Socialista também usando medidas para tentar consolidar a sua influência, para tentar evitar que o capitalismo se fortalecesse. Entre as principais ações aqui do Bloco Socialista, a gente tem a criação da Comecon, em 1949. A Comecon é como se fosse um plano Marshall, só que do lado socialista. Por quê? Ela estimulava o desenvolvimento e a integração das economias dos países socialistas. Então, a gente tem o plano Marshall dos Estados Unidos, desenvolvendo as economias europeias, do outro lado, o Comecon, desenvolvendo também a economia dos países socialistas, né, buscando fortalecer essas economias para evitar com que esses países se bandeassem para o lado do capitalismo. E também a criação do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, ele foi criado em 1955, era um pacto militar liderado pela União Soviética. Além de coagir os países capitalistas, o Pacto de Varsóvia ele foi muito usado para reprimir as tentativas de ruptura dentro do próprio bloco socialista. Por quê? Alguns países queriam continuar socialistas, mas se livrarem da dominação da União Soviética. Então, o Pacto de Varsóvia agia aí nessa situação, através principalmente da KGB, né? Que a KGB era um órgão criado para investigar os inimigos internos e os inimigos externos. Então, desse slide, Wilson, o que você precisa realmente ficar claro para você são as características gerais da Guerra Fria, né, essa disputa ideológica, a corrida armamentista, a corrida espacial, uma bipolarização do mundo entre o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado pela União Soviética, e as principais formas de consolidação do bloco capitalista, principalmente. Como que os Estados Unidos projetou-se nessa corrida ideológica, política, econômica, principalmente depois da doutrina Truman, quando Truman realmente assume que vai fazer de tudo para conter o avanço do socialismo, e aí a gente tem a criação do Plano Marshall, a gente tem a criação da OTAN, a gente tem a influência da CIA. Então, pensar muito nessa questão da influência do bloco capitalista dentro desse contexto da Guerra Fria, certinho? Então, desse slide aqui a gente fecha, vou compartilhar um outro com você, para a gente poder falar sobre as disputas, né, dentro da Guerra Fria, lembrando que não foi um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas eles agiram visando conseguir o seu objetivo, que era o quê? A área de influência. Então, vários foram os conflitos que aconteceram dentro da Guerra Fria, nesse período aí chamado de Guerra Fria, entre países que viviam sob a influência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. A gente tem a Revolução Chinesa, não vou comentar sobre ela, porque não dá tempo e não é objeto da nossa prova. A gente tem a Guerra na Coreia. A Guerra na Coreia também é muito importante, mas não vai cair nessa nossa prova agora, mas a Guerra da Coreia, ela marca bem essa disputa entre os Estados Unidos e o bloco socialista, que a Coreia do Norte é apoiada pela China. Então, a gente vê aí claramente uma disputa ideológica. E a Guerra do Vietnã, essa sim é muito importante para nós. Essa aqui pode, quando você for estudar, pegar bem a Guerra do Vietnã, para a gente poder entender o que rolou, por que teve esse conflito, quais foram os desfechos desse conflito. Para a gente poder entender primeiro a Guerra do Vietnã, a gente precisa entender o contexto. Eu sempre falo isso para vocês na aula de história, falando para você aqui agora, a gente precisa entender qual era a conjuntura. A Guerra do Vietnã aconteceu a partir de 59, ela teve fim em 1975, só que antes de a gente chegar em 1959, vamos entender um pouquinho aqui. No século XIX, a Indochina, que é representada Laos, Camboja e Vietnã, esses três países, né, era chamado de Indochina, era uma colônia da França, então eles eram colonizados pelos franceses. E aí, depois eles conseguiram a independência. Em 1940, essa região foi ocupada pelos japoneses, lá no contexto da Guerra Fria, né, foi ocupada pelos japoneses, e a resistência
de alguns grupos, né, buscando aí se livrar dessa dominação japonesa. Eles já tinham sido colônia da França, agora estavam sob domínio japonês. Então, um grupo chamado Viet Minh, liderado pelo Ho Chi Minh, que era um cara de influência socialista, ele liderava essa resistência. E em 1945, na chamada Guerra da Indochina, a gente tem a retirada do Japão e uma tentativa de reocupação da França. Então, olha a situação que o Vietnã está passando. Consegue expulsar os japoneses, mas a França tenta, de alguma forma, reocupar. Só que em 1954, presta atenção, a gente tem a retirada francesa definitiva da região e o Vietnã se divide em 2 territórios. O Vietnã do Norte, que era socialista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Então, a gente tem aí uma divisão em 1954 do Vietnã. Com essa divisão, Wilson, o que vai rolar? Alguns grupos de resistência, principalmente os Vietcongs, surgem nesse contexto como grupos de resistência à divisão do país, né, contrários a essa divisão. Então, é nesse contexto aí dos Vietcongs que a gente entra na Guerra do Vietnã e entende qual foi a participação dos Estados Unidos. Então, é o seguinte, o Norte, ele buscava essa reunificação, né, uma unificação das 2 Vietnãs, dos 2 territórios, e o Norte era socialista. Então, os Estados Unidos começou a entrar em crise, né? Vai rolar uma unificação do Vietnã e isso vai ter vai ser uma grande vitória para o bloco socialista. E os Estados Unidos começaram a intervir, então, a favor do Vietnã do Sul. Então, os Estados Unidos passam a intervir a favor do Vietnã do Sul, né? Financiando, mandando soldados. Só que, apesar da gigantesca presença militar dos Estados Unidos, né, que eles mandaram muitos soldados para lá, da superioridade bélica, ou seja, eles tinham armas muito mais poderosas, e o uso de armas não convencionais, por exemplo, o uso do napalm, essa foto aí ela é muito forte, muito conhecida nesse contexto da Guerra do Vietnã. Eles utilizaram armas não convencionais, por exemplo, o napalm, que era uma substância química que provocava uma destruição do corpo, uma queimadura no corpo mortal. Os Estados Unidos não conseguiram frear o avanço do Norte contra o Sul. Ou seja, apesar da superioridade, da presença militar, esse investimento que eles fizeram, o Norte continuava expandindo as suas dominações sobre o Sul. E aí começou a ter muita pressão da mídia, né? Era uma guerra que estava sendo transmitida ao vivo, as pessoas estavam vendo pela televisão. Então, as pessoas começaram a questionar o envio desses soldados, muitas vezes meninos muito novos, que tinham acabado de se alistar, foram mandados para o Vietnã para lutar uma guerra que nem era deles, uma guerra que nem pertencia a eles. E aí rolou muita pressão, muitos artistas. Aqui na foto a gente tem o John Lennon e a Yoko Ono, a esposa dele, fazendo esse protesto, pedindo o fim da guerra, até que em 1973 os Estados Unidos retira as tropas da União Soviética. Então a gente tem aí a retirada das tropas da União Soviética, a retirada das tropas do Vietnã, né? E em 1975 tem o fim da guerra com a vitória do Norte, quando eles invadem a capital do Sul, Saigon. E em 1976, a unificação do país. Então, o Vietnã se torna um país unificado, como era o desejo desde o início, lá em 1959, e rolou uma grande perda humana, uma grande perda de bens, de patrimônios. Estima-se que mais de 1 milhão de vietnamitas morreram e 58 mil soldados norte-americanos morreram nesse conflito. Esse conflito representa uma grande perda para os Estados Unidos. Eles, apesar de não assumirem, né, que foi uma perda, mas eles saem aí da guerra como grandes perdedores, e é uma vitória para o bloco socialista. Então, a Guerra do Vietnã, ela entra nesse conflito, tá? Os Estados Unidos entra nesse conflito a fim de impedir o avanço do socialismo do Norte, né, na Vietnã do Norte, unificar com o Vietnã do Sul. Não tem apoio da mídia, não tem apoio do
dos norte-americanos, eles têm que tirar suas tropas de lá, e a gente tem essa reunificação do Vietnã, né? Então, o Vietnã que estava dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul acaba se unificando nesse contexto, beleza? Então, desse slide dos conflitos aí no contexto da Guerra Fria, é importante você saber sobre a Guerra do Vietnã. O que você mais vai estudar é a Guerra do Vietnã, certo? E por fim, para a gente terminar aqui, vou compartilhar com você sobre as ditaduras na América Latina, que é também nesse contexto de Guerra Fria, também nesse contexto de disputa entre os blocos capitalistas e socialistas. A gente vai ver um pouquinho como que os Estados Unidos influenciou aqui a política na América Latina, como que os Estados Unidos se aproveita desse momento para colocar a sua dominação sobre essa região. Deixa eu só pegar o slide aqui. Aí. Ditaduras na América Latina. A gente não vai falar na nossa prova de recuperação sobre casos específicos, né? Eu não vou explicar, não vou te cobrar você saber as características da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paraguai. A gente vai falar sobre características gerais dessas ditaduras na América Latina, qual foi o contexto em que aconteceram esses golpes, tá? Então não precisa se preocupar com casos isolados. É importante você entender o contexto, é importante você entender as características gerais. Vamos lá. O primeiro deles aqui. Um panorama, né? É interessante você saber que foi criado um chamado Projeto Condor. O que era o Projeto Condor? Aqui na foto a gente tem um condor, né? Com as asas aqui, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, influenciados pelo Chile, carregando aqui um torturado num pau de arara. Então, o Projeto Condor, ele tinha por objetivo reprimir, vigiar, torturar e fazer desaparecer movimentos de oposição aos governos militares, através da troca de informações entre os países e com o apoio do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Então, gente, Wilson, o que acontece? Os governos da América Latina se uniram para evitar que houvesse revoltas contra esses governos ditatoriais. E para evitar que houvessem revoluções comunistas, igual tinha acontecido em Cuba, né, os Estados Unidos passaram a apoiar esses golpes militares contra a democracia. Então, é uma verdadeira apoio a esses golpes para evitar o avanço do comunismo. Eles falavam que era contra a ameaça comunista, contra o mal comunista. Então, isso justificava essas ações militares. E a elite, ela acaba abraçando esse projeto, por quê? Porque ela está amedrontada com o projeto, com a ameaça comunista. Então, esse projeto aí de autoritário, com a doutrina da segurança nacional, o cristianismo como religião, as forças armadas no poder, elas acabaram sendo apoiadas pela elite que temiam uma radicalização, que temiam algum tipo de revolução, assim como tinha acontecido em Cuba. E outra característica comum, então, a primeira característica em comum entre essas duas ditaduras, essas várias ditaduras, apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos temendo aí que houvesse uma revolução, assim como aconteceu em Cuba, passaram a apoiar esses governos militares. Outra característica em comum entre elas, apoio das elites. Por quê? As elites temiam também uma radicalização, as elites temiam perderem seus privilégios, que houvesse uma revolução comunista, então eles passaram a apoiar esse projeto, então a gente já viu duas características em comum. Terceira característica em comum, a grande concentração de poder nas mãos do executivo. Então, a gente tem os militares, né, que estavam no poder executivo com grande controle. Muitos deles fecharam o legislativo, fecharam o judiciário, tomavam decisões arbitrárias, tomavam decisões ao seu bel prazer. Então, grande concentração de poder nas mãos do executivo e por muitos momentos, o fechamento do Congresso. Outra característica em comum que você pode colocar lá na prova se perguntar é a questão da repressão, perseguição de todos os que eram considerados subversivos e opositores dos regimes. Então, você pode colocar aí perseguição, torturas, repressão, desaparecimento
mortes arbitrárias. Então, essas são algumas das características muito gerais das ditaduras na América Latina. O apoio dos Estados Unidos, o uso das elites, né, as elites apoiando esse projeto, temendo também uma radicalização, o grande poder do executivo, o executivo tendo todo o controle da estatal, como o próprio nome já diz, né, os militares, é um regime militar, então os militares estando aí à frente do aparato estatal, os militares estando à frente do Estado, perseguição, torturas, enfim, essas são características comuns. A gente não vai entrar em casa a casa, porque senão ia ficar muito ampla a matéria, ia ficar difícil para você estudar. Para você estudar, então, Wilson, das ditaduras, características em comum, que essas que a gente acabou de falar, Guerra do Vietnã, e aí você vai dar uma lida, vai rever a aula, quais foram as motivações da guerra, qual foi o desfecho da guerra, e ao contexto da Guerra Fria, né, a consolidação do bloco capitalista principalmente. Plano Marshall, doutrina Truman, OTAN, CIA, como que se dá aí a consolidação do bloco capitalista, certo? Você tem alguma dúvida? Thaís, então você passou 3 slides e vão ter 2 perguntas do Lucas e 3 suas, né? Isso. Uhum. Você viu aqui que eu digitei no bate-papo? Guerra Fria, características, doutrina Truman e Plano Marshall, Sim. Vietnã e características gerais da América Latina. Minhas perguntas estão dentro desses 3 tópicos aqui. Ah, tá. Tá bom. Beleza? Tá com alguma dúvida ou não? Não. Então, eu vou disponibilizar a gravação para você, depois se você quiser assistir a aula, e se você estiver estudando para a prova, ou na hora da prova ficar com alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá? Tá bom, obrigado, viu? Então, tá bom, Wilson. Boa tarde, bom almoço. Até mais. Até. Tchau.